Olha só, gente, o ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou que a campanha do presidente Jair Bolsonaro tem 24 horas para retirar da internet vídeos da propaganda eleitoral que contenham imagens de 2 atos comemorativos do bicentenário da independência brasileira. Segundo o magistrado, Bolsonaro continua a usar ostensivamente cenas dos atos de 7 de setembro, o que descumpre a decisão do TSE. Os membros da corte aprovaram por unanimidade a proibição da associação dos atos como parte, inclusive, de campanha. Constantino, você começa, por favor. Mais uma vez, o TSE mostra que tem partido, que faz campanha, que tenta a todo custo derrotar o presidente Bolsonaro. O cara é presidente, participa de atos patrióticos e não pode usar isso na campanha. É ridículo. E as redes sociais são forçadas a tirar qualquer imagem do 7 de setembro. E a gente vai fingir que o TSE é uma entidade imparcial nessa disputa eleitoral. Tudo isso é uma grande piada. Agora, Paulo, não sei se vai dar tempo, mas é muito importante mencionar aqui que o Lula até agora não apresentou o seu programa de governo. E por que será, né? O presidente Bolsonaro resumiu de forma muito precisa, né? Lula não apresentou o plano porque já negociou ministérios, estatais e bancos em troca de apoio, ou seja, o toma lá da cá, os feudos, né? E esse modelo promíscuo resulta num governo que trabalha por interesses estranhos e não pelos interesses da nação. Não dá para assumir compromisso com o povo se já está comprometido com a maracutaia. Isso é muito importante a gente trazer à tona. Por que o Lula não apresentou o projeto dele de poder, de governo, e por que isso não causa espanto na mídia? Porque estão todos juntos tentando voltar com os velhos esquemas. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 46 minutos. Piperno, por favor, eu quero que você possa responder o Constantino. Bom, primeiro em relação ao TSE, a decisão do ministro Benedito, veja, se o presidente Bolsonaro quisesse usar uma imagem falando, olha, parabéns ao Brasil, 200 anos de independência, o bicentenário tem que ser efusivamente comemorado, blá, blá, blá. Beleza, pode, tranquilo, não há nenhuma restrição a isso. Agora, o que há de restrição, como aliás também vai atingir o que o presidente fez em Londres, é exatamente usar o patrimônio público e um evento público para ir fazer campanha eleitoral. E sabe por que isso não pode? Porque está proibido por lei. Ele não pode, por exemplo, se apossar de uma festa paga com dinheiro público, vai falar, eu sou candidato, e o outro é um safado, é um ladrão, o outro também não presta. Isso ele não pode fazer. Por quê? Porque há uma limitação da lei. Não, esse ministro, ele não está redefinindo a lei, ele está interpretando o que está lá. Político em campanha não pode usar. É a mesma coisa que, por exemplo, um candidato à reeleição ao governo de São Paulo inaugurar uma estação do metrô e falar, olha aqui, eu estou entregando mais uma obra porque o meu opositor é um ladrão, ele não consegue fazer nada, ele nunca fez. Ou seja, ele não pode fazer isso. Até porque a lei também proíbe exatamente executivos públicos de fazer esse tipo de evento, de inaugurar, por exemplo, obra em período eleitoral. Da mesma forma que você não pode, então, se apossar de uma festa pública, paga com dinheiro do contribuinte para fazer a sua campanha eleitoral. Agora, quanto ao projeto de governo, tem que perguntar para o PT. Eu, por exemplo, eu chamei a atenção aqui que o primeiro a entregar o plano de governo dele foi o Ciro. Aliás, até transmitimos aqui o evento. E o Bolsonaro, por exemplo, ele andou dizendo aí que não, vamos manter o Auxílio Brasil em 600 e em 600 reais. Mentira, está lá no plano de governo dele, 405. Vamos, inclusive, reajustar a tabela do imposto de renda e tal. Né? Onde é que está isso aí? Mentira. Então, veja, em plano de governo, alguns também escrevem, né, o que bem entendem, porque não vão cumprir mesmo. Serrão, por favor, para a gente fechar. Tão comprometida com a democracia, como diz que é, a Justiça Eleitoral deveria saber que toda censura é burra. Essa decisão contra Jair Bolsonaro é absolutamente estúpida. É um ato de censura inconstitucional. Se você tem que botar a culpa em alguém de uma situação que está acontecendo agora, é em Fernando Henrique Cardoso. Foi ele que inventou essa porcaria de reeleição.
Não dá para você separar Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, do Jair Bolsonaro, presidente da República. Aí vem o Tribunal Superior Eleitoral, do alto de sua juristocracia, e diz que não pode usar imagens do 7 de setembro. Que imagens que não pode usar? Isso também não ficou claro na decisão, de que não pode usar nenhuma imagem. Não poderia, e eu acho, concordo também, que não deveria nem poderia usar a imagem do presidente em atos em que ele tivesse ali revestido do discurso oficial de presidente da República. Mas imagens das ruas, essa censura é burra. E essa censura é que está desgastando cada vez mais a imagem da Justiça Eleitoral, a imagem do Supremo Tribunal Federal e até colocando em dúvida o processo eleitoral. Isso é péssimo para a democracia. A juristocracia não está entendendo o que está acontecendo no Brasil. Eles vivem numa bolha e desconhecem, tentam ignorar a realidade do Brasil. São 5h50 para vocês que chegaram agora. A gente está repercutindo um pouco aqui no 3 em 1 o impedimento por parte do TSE do presidente da República utilizar algumas imagens do dia 7 de setembro e também do seu discurso na ONU. Por favor, Cris, faltou seu comentário. Então, tem uma coisa óbvia que não tem sido dita, mas precisa ser dita, embora seja óbvia, é que não foi o presidente Bolsonaro que sequestrou o 7 de setembro para ele, foi a população que abraçou a bandeira, abraçou a data nacional, abraçou o patriotismo e foi espontaneamente para a rua. Não houve, o STF tentou aí, perseguiu empresários, tentou descobrir quem bancou as caravanas que foram até Brasília, Rio, São Paulo, e deve estar profundamente decepcionado em descobrir que cada brasileiro, com seu próprio dinheirinho, né, fez sua viagem até a capital do seu estado, até uma dessas cidades, se tivesse condições, ou na sua própria cidade, foi para a rua manifestar o seu amor pelo Brasil e a sua indignação com o STF, que não respeita a Constituição, que não respeita as liberdades. O brasileiro foi ali para gritar por liberdade num dia de celebrar o grito da independência. E aí o presidente teve 2 momentos nesse dia, os desfiles militares que estão lá com faixa presidencial, onde foi lá e só lá foi investido dinheiro público, como todos os governantes sempre fizeram, mas óbvio, já se sabia que haveria uma mobilização imensa da população, então precisou de mais segurança, de mais cerca de proteção, de mais ambulâncias, enfim, de todo o aparato, mas sempre foi gasto pelo poder público em nível federal, estadual, municipal, porque esse é um dia da pátria. Se os esquerdistas detestam a bandeira, pisam em cima, sambam em cima da bandeira, rasgam, botam fogo, se eles detestam a nossa história, botam fogo em estátua, em patrimônio público, é um problema deles que eles têm que resolver com o terapeuta deles, ou entre si, em terapia de grupo, sei lá. Agora, querer acusar os que são patriotas de estarem sendo antidemocráticos porque vão para a rua e não permitir que o presidente da República, que foi sim recebido por essa população que também quis ir para a rua para demonstrar seu apoio a este candidato, que ele use isso na sua campanha, além de ser um tiro no pé, né, é ridículo, beira o ridículo. Só lembrando que esse juiz corregedor do TSE que deu mais essa decisão aí, de novo, impedindo o presidente de divulgar qualquer imagem de 7 de setembro, é aquele que levou tapinhas no rosto do ex-presidente, ex-presidiário Lula, na cerimônia de posse de Alexandre de Moraes como o novo presidente do TSE. Então, quem dá tapinha no rosto tem bastante intimidade ali com a pessoa que está recebendo o afago. Aí a gente pode tentar interpretar como quiser o porquê dessas perseguições agora, apenas e tão somente a campanha de Jair Bolsonaro. E não vem dizer, não, ele determinou que outros presidenciáveis também tirassem vídeos do ar. Os outros cometeram, sim, infração à lei eleitoral. Exibir imagens de 7 de setembro, quando foi um ato público da população em apoio ao presidente, não tem nada a ver com legislação eleitoral. E tanto não tem que ele tem exibido em suas campanhas, e isso está permitindo, em seus vídeos, e isso está permitindo, as motociatas, as várias manifestações de multidões na rua por onde ele passa, porque isso é manifestação espontânea e não tem como negar. Agora ele manda tirar, né, do ar.
mas na mente das pessoas e nos celulares de todo mundo está cheio de imagem e continuam circulando por aí porque foi muito bonito. Muito bem, falando em eleição, eu vi que você pediu, Serrão, Piperno também, não sei se o Constantino quer complementar mais algum ponto. Deixa eu só trazer o resultado parcial aqui da nossa enquete. Hoje nós questionamos a vocês se vocês concordam com a fala de hoje do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de que há uma necessidade de se propor uma punição a institutos de pesquisa que agirem de maneira tendenciosa. Praticamente aí 93% a 7% da nossa audiência concorda com essa proposição do deputado e presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. Por favor, Serrão. Pois é, eu ia perguntar a você, Paulo Matias, se você já comprou ou adquiriu ou ganhou aí a nova camisa da Seleção Brasileira. Eu fiquei impressionado com a nova camisa, vermelha, da Seleção Brasileira. Eu falei, que droga de camisa é essa aí? Aí o pessoal do PT explicou, não, é a camisa nossa para a Copa do Mundo. Eles já estão preparados para a Copa do Mundo, já que Lula, na cabeça deles, vencerá a eleição. Então, na Copa do Mundo do Catar, eles estarão com a camisa vermelha da CBF. Só que a CBF nunca teve camisa vermelha, hein? Que coisa, hein, PT? Piperno, por favor. Não, a camisa da Seleção Brasileira é amarela, o uniforme reserva é azul, sempre continuará sendo assim. Inclusive foi exatamente a camisa amarela que deu ao Brasil o Penta, né? Lá na Copa de 2002, quando o nosso colega aqui de Jovem Pan, Vampeta, inclusive deu uma cambalhota lá na rampa no dia em que foi recepcionado lá pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, também um patriota. Agora, só para ficar claro, o presidente pode usar as imagens que ele bem entende, por exemplo, de motociata, de manifestações espontâneas e populares. O que ele não pode fazer é usar imagens em que ele esteja discursando, fazendo campanha em um evento pago pelo dinheiro público. Mas o evento pago pelo dinheiro público era o desfile militar. Ele depois tira a faixa e sobe no caminhão dos manifestantes. Copacabana não teve nada de só não tem quem não quer. Dinheiro público. A Cris mencionou que muita gente foi das suas cidades, do seu próprio bolso. Bom, eu fui dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro para participar pagando do meu bolso. E é um absurdo. Agora, de novo, né, o resumo da ópera é o seguinte, está evidente para todo mundo que o TSE faz um jogo sujo de apoiar Lula e tentar ir contra o Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, que preside o TSE, é ex-tucano, trabalhou com o Geraldo Alckmin e é vice da chapa do Lula. Precisa desenhar ou está suficientemente claro o que está acontecendo no Brasil de hoje? Por favor, censura em eleição é inconstitucional. Ponto. É isso, Piper. TSE é vítima, por exemplo, de um ataque leviano de um presidente que diz que se ele não tiver 60% dos votos, o TSE tem muito a explicar. Isso inclusive, é crime. Isso é uma mentira. É um ataque. Isso é um ataque. Isso é uma mentira. Aliás, é um ataque, uma mentira criminosa. É um ataque agora. E eu acho que é ataque mesmo, a mãe Joana. É uma mentira criminosa, como a história do hacker que não foi pago. Uma mentira criminosa. Aliás, uma mentira criminosa feita na tal live de quinta-feira. Crime é fraude eleitoral, Pedro. Então, prove-se. Se tiver fraude eleitoral, vamos lá, vamos punir. Não dá. Eu tenho 30 segundos para a Cris e 30 segundos para o Serrão. Por favor, Cris. Não, só uma correçãozinha, essa live de quinta-feira aí, que o Piperno e toda a esquerda tentam repetir, não era live de quinta-feira, foi uma entrevista do presidente Bolsonaro e do então relator da PEC do voto impresso ao programa Pingos nos Is. Naquela entrevista é que eles mencionaram o ataque hacker, que foi depois confirmado pelo delegado de Polícia Federal. Serrão, para a gente fechar. Olha, depois da eleição desse ano, nós vamos ter que ter uma revisão geral de toda essa legislação eleitoral. Não dá para você ter censura em eleição, você impedir, interditar o debate político. A justiça eleitoral não tem legitimidade nem legalidade para fazer isso. Isso é coisa nazi-comuno-fascista. Isso é abominável.